Vocês esperavam um mês de janeiro tão bom para o mercado ou vocês também foram surpreendidos? A gente se preparava para o pior. O investidor estrangeiro já tinha colocado no ano passado 26 bilhões de reais. Pô, mas se esse fluxo veio, ele pode ir embora, da tal da desdolarização. Pessoas ouvem essa palavra e interpretam ela meio que o dólar vai acabar. Para vocês isso deve continuar. Eu particularmente acho que a gente está só no início de um longo ciclo positivo para países emergentes, com o Brasil incluído aí. De repente, o fiscal que parecia ser o super problema, vai ser um problema, mas talvez não para 27, pode ser para 28. Porque o problema é tão grande que não vai ser um problema, sabe por quê? Porque vai chegar uma hora que você vai ter que lidar. Ah, eu não quero lidar. Não tem escolha, bonitão. Mas e agora, o que esperar para fevereiro? Já que a gente não esperava nada do que aconteceu em janeiro. A janela até março ali, não só a questão do eleitoral deve ganhar corpo só a partir de abril, mas a gente vai estar em discussão do corte de juros ainda. Esquece-se o que está acontecendo um pouquinho e foca em estudar a empresa. O mais importante é não perder dinheiro. Bolsa é distração, né? Foca nas suas empresas. Se elas estiverem baratas o suficiente e forem boas, o mercado vai olhar para elas e vai precificar o quanto elas deveriam. Sim, tá começando mais um Market Maker. Seja bem-vindo ao podcast da família investidora brasileira. Eu sou Thiago Salomão, fundador dessa empresa, que hoje é podcast, é comunidade de investidores, é academia de cursos, revista digital e também fundo de ações. Tem um monte de coisa aqui no Market Makers. E o papo de hoje vai ser bem raiz, a gente vai falar muito de mercado, porque esse mês de janeiro, a gente falou, eu queria estar com a placa aqui do Eu Avisei, bolsa você tem que comprar quando ninguém quer comprar mesmo, bolsa não é popular e barata ao mesmo tempo, e agora, nesse finalzinho de janeiro, a gente teve um desempenho muito bom da Bolsa Brasileira, mas não é por motivos made in Brasil, né? A gente vê um movimento muito positivo das bolsas mundo afora, principalmente os mercados emergentes, e também um movimento muito forte até das commodities, né? A gente está vendo recordes e recordes do ouro, da prata subindo muito. Esse finalzinho de mês pode ter tido uma correção, mas ao longo de janeiro foi uma alta muito forte. A gente fica aqui, né, se perguntando por que isso está acontecendo, se isso é um novo bull market, se vai continuar subindo sem parar, se é uma alta sem motivo e vai cair em fevereiro, enfim. Vamos resenhar sobre isso. Eu estou aqui com meu sócio, amigo, irmão e parceiro Matheus Soares, que teve um resultado espetacular com o Fundo de Ações Market Makers em 2025 e vai falar aqui principalmente na parte micro. E ao lado dele também Matheus, e também espetacular, Matheus Spies, da Empiricus Research, que tem um apanhado muito mais macro, vai falar de bolsa, mas também vai nos ajudar a entender o quanto que o mundo ou o cenário econômico ajuda a explicar a alta não só da bolsa, mas de vários outros ativos, né? O que está acontecendo nesse mês de janeiro que ele pode nos dizer para 2026. Então, bom, o papo vai ser muito bom, já deixa o like aí no vídeo, não custa nada, já se inscreve no canal, ajuda pra caramba, já é inscrito e deixou o like, vira membro aí do YouTube, você pagando uma quantia bem irrisória por mês, você consegue não só ver os nossos episódios sem a propaganda que o YouTube coloca toda hora para remunerar nós, produtores de conteúdo, mas também você pode ver esse vídeo, geralmente a gente sobe esse vídeo com uma certa antecedência, não só às 18 horas, você consegue ver antes e você tem prioridade também para mandar perguntas nas lives quando a gente faz. E além de tudo isso, você dá aquela chancela que gosta pra caramba do nosso trabalho e a gente gosta muito disso. Bom, antes do papo, convidado tem presente, o Matheus Spies vai ganhar aqui o presente. Matheus Soares, você não vai ganhar porque, pô, você já é sócio desse convidado. Você já tem o presente de... Eu vou te deixar com o prazer de entregar pro Matheus Spies. Vem cá, então. Então, olha lá. Matheus Spies, aí você está recebendo vários suplementos alimentares em barra de wafer proteico da MaisMu. Não tem só isso, né? Tem o pré-treino, tem tudo mais. A MaisMu é uma super empresa parceira do Market Makers. E você, além de ser um consumidor da MaisMu, caso você queira adquirir os produtos da MaisMu, você pode ir lá no site, mas você também pode ser investidor da MaisMu. Ela está com ações listadas na B4, a Bolsa de Acesso, onde você pode negociar as ações toda quarta-feira pela corretora do Itaú e também da Genial. Obrigado. Então, pô, você merece, cara. É a primeira vez que você ganha o kit? Não. Ah, bom. Eu tô assustado. Não, então peraí, se não é a primeira vez, ó, põe aqui. Ele falou...
Vou ganhar de novo. Ele falou um obrigado tão emotivo que eu pensei, pô, o cara já veio várias vezes, nunca ganhou o kit. Eu já Ficou ganhei, olhando. mas eu agradeço. É que ele Bom, disfarçou bem, ele E ficou você, então, você sabe que já tem os cupons de R$100 aí. Tem Então você pode distribuir para 5 pessoas que você gosta muito para poder adquirir os presentes da Mais Moon. Então aproveite. Você merece, você merece. E aqui também, né? Já abri a minha Mamba Water. Agora a gente só se hidrata com a Mamba Water, que é o projeto super legal que o Market Maker está apoiando. Aqui, ó, cada uma lata dessa vendida, eles levam 1 litro de água potável para a comunidade sem acesso. São 750 milhões de pessoas no mundo que não têm acesso à água e o pessoal da Mamba Water está ajudando e a gente está fazendo a nossa parte. Então aqui, ó, todo mundo bebendo Mamba Water para ter essa ajuda a quem não tem acesso à água. Meus queridos, enquanto eu sirvo aqui a minha Mamba Water, quero saber, só para aquecer os motores, vocês esperavam um mês de janeiro tão bom para o mercado ou vocês também foram surpreendidos? Como é que vocês estão encerrando? A gente está gravando aqui, o episódio está indo ao ar num domingo, já é fevereiro, a gente está gravando aqui ainda em janeiro. Como é que vocês terminam esse mês? Qual o mood de vocês? Estão surpresos? Já sabiam o que ia acontecer? Enfim. Quer começar? Não, faça as honras. Saloma, não tem como, né? Não tem como prever o que vai acontecer. A gente se preparava pro pior, essa que é a verdade, né? Ano de eleição, a bolsa vinha de uma alta em dólar, ano passado de 50%. O investidor estrangeiro já tinha colocado, no ano passado, 26 bilhões de reais. Estamos falando aí de mais ou menos 5 bilhões de dólares, né? E em um mês, o investidor estrangeiro está colocando esses mesmos 5 bilhões de dólares que ele colocou no passado. Então, assim, um movimento brutal que está acontecendo. O Brasil não é o único país que está recebendo fluxo de dinheiro. Se pegar Chile, várias bolsas Latam, bolsas emergentes, vários metais, inclusive, absorvendo parte do fluxo. Então, assim, é um movimento muito relevante. E quem falar que estava esperando isso é mentiroso, né? Porque, embora seja uma tendência que já vinha acontecendo no ano passado, e janeiro costuma ser um mês de realocação dos portfólios, agora, olhando em retrospectiva, faz sentido, né? Janeiro é o mês que o investidor, ele olha e fala assim, o que subiu, o que caiu ano passado, vamos realocar. Rever a carteira mesmo. Rever a carteira. Então, assim, janeiro, se tivesse que escolher um mês, acho que seria o mês para ter novidade, né? Agora, 5 bilhões de dólares em um mês, acho que muito difícil a gente ter adivinhado isso que aconteceu. Só antes de passar para o SPIS, um dado aqui, ó, peguei uma tabela de 27 de janeiro. O EWZ em dólar subia 19%. O Chile subia 17%. A Colômbia 22%. A Coreia 26%. O Peru 26,6%. A Turquia 15%. Então, assim, todo mundo subindo muito próximo, né? O Brasil não era um pouco melhor que Turquia, África do Sul e México, quase igual ao Chile, quase igual a Colômbia, um pouquinho pior que Coreia e Peru, mas emergentes de maneira geral, indo muito bem. Então não dá para dizer que, embora eu assisti hoje, nesse dia que a gente grava, o Haddad deu uma coletiva falando, né, sobre o balanço, tá saindo do Ministério da Fazenda e falou, pô, não à toa a Bolsa tá na máxima histórica, né? Então, assim, eu sei que todo mundo quer ser o pai do filho quando ele é bonito, né? Mas eu acho que tem muito mais motivos pelo fluxo que tá indo pro mundo todo e talvez a palavra que resume isso é o tal do debasement, tá todo mundo usando, né? Que é como é que traduziria o debasement, Matheus Spies? O que seria o tal do debasement que está explicando essa alta dos emergentes e dos metais mundo afora? The base, né? Tira a base, né? Se a gente olhar bem, o que ele quer dizer, na verdade? Ele está falando sobre moedas fiduciárias, no geral, tá? Então a gente está vendo meio que uma ruptura de credibilidade de moedas fiduciárias no geral. Inclusive com o dólar, que é a principal do mundo. Então, quando a gente fala de debasement trade, a gente está falando de um trade que sai de moedas fiduciárias, sai de títulos da dívida, que é normalmente a base, e vai para ativos reais, principalmente, ou busca alternativas, de maneira geral. Tá? Essa é a explicação do que quer dizer de fato. Agora... Que no passado tinha outro nome, né? Tinha outro... Não era debasement. Não é um trade, não tem um trade novo, né? É um trade que já tinha no passado, inclusive no primeiro mandato Trump, que foi muito parecido com um enfraquecimento do dólar. No final... Eu não me lembro o nome que era. Mas no final a gente tá vendo um movimento de
eu odeio esse termo porque parece que estão abandonando o dólar, mas é a tal da desdolarização. Desdolarização. É uma diminuição da importância do dólar nos portfólios do mundo. O debasement é uma tradução do que diz desdolarização de fato. Só que não é uma desdolarização em absoluto. As pessoas ouvem essa palavra e interpretam ela meio que O dólar vai acabar. O fim do Império Americano. Esse é o imaginário, né? Rei Dalio. E não, exato. Não é uma coisa que vem de hoje, na verdade. Se a gente pegar teses mais profundas de desdolarização, elas começaram a ficar mais fortes desde 2008. Não à toa, é a mesma época que você vê as criptomoedas nascendo, né? Bitcoin, etc. Então isso já vem de algum tempo. Ela começa a ganhar força mais recentemente, e principalmente agora com algumas rupturas institucionais que a gente tem visto. Inclusive, eu tive a oportunidade de escrever recentemente para o nosso relatório do Palavra do Estrategista justamente sobre isso. O título do relatório é Os Bárbaros Estão no Portão, The Basement Trade ganha um novo capítulo, que era para tratar dessa rotação, né, de recursos que está acontecendo no mundo. E da rotação esta, da qual o Brasil se beneficia muito. Não sozinho, né, vem com outros players juntos dele, em especial emergentes, né? O pessoal da Gaveco fez essa separação de quadrantes, né? Colocou ativos reais, emergentes como beneficiários desse ambiente, no qual você teria fluxo buscando alternativas que não somente moedas fiduciárias. E assim, daí você fala, mas o real, por exemplo, é uma moeda fiduciária, mas ele entra na ideia de diversificação geográfica dos investidores, né? Não deixar só em uma única moeda, e daí você tem, indo para ativos reais, o ouro, né, se beneficiando, e, claro, as outras vertentes dele, de metais preciosos, então, prata indo bem, outros minerais, inclusive, enfim. E daí o Brasil entra um pouco nessa história. Então, por mais que agora, mais recentemente, a gente tenha falado bastante sobre corte de juros, que é uma coisa mais específica nossa e que o investidor estrangeiro olha com bons olhos, a ideia de vinda de um fluxo estrangeiro, como foi em 2025, é muito mais forte. É isso que está mexendo no mercado em 2026 até aqui. Tem um dado, se você pegar o influxo de dinheiro nas ações americanas entre 2020 até o início de 26, final de 25, a gente está falando de 1,6 trilhão de dólares. Isso para o mundo foi de 0,4%, 0,4 trilhões. Então, assim, eu estou pegando uma cola aqui, só para ter uma ideia do que pode acontecer nos próximos anos, né? Se isso estiver correto, né, esse debasement continuar acontecendo, o mundo ficou muito mais rico, né? Os Estados Unidos ficou muito mais rico do que os países emergentes. Então, é muito fluxo que foi para a Bolsa Americana nos últimos anos, pouco fluxo para bolsas globais, e a gente pode estar vendo apenas o início disso. Então, esse é o grande ponto. Porque a grande reflexão aí, conversa de bar, né, mesmo. Pô, mas se esse fluxo veio, ele pode ir embora. O que vai fazer esse fluxo ficar? E a resposta que eu dei é a tendência. A gente está vendo uma tendência franca de desvalorização do dólar, ou da tal da desdolarização. E é uma tendência, isso está acontecendo, né? E não é só algo simplesmente de mercado. Isso está dentro do discurso do Trump, das ideias do provável novo presidente do Federal Reserve. O acordo Mar-a-Lago que eles fizeram no ano passado, então, que é similar ao acordo de plata, né? Que foi feito no Plaza. Então você vê vários indícios, vários sinais de que essa tendência está continuando. Não é simplesmente um reajuste de portfólio. Há uma vontade, né, que está ajudando a puxar esse movimento. Então, para vocês, isso deve continuar. Olha, na minha interpretação, sim, é uma tese estrutural. Isso não significa que episodicamente a gente não possa ter alguma reversão por posicionamento, alguma coisa mais técnica. Mas essa história de dólar mais fraco, perdendo espaço, pelo menos do ponto de vista de como a gente vinha observando o dólar, parece que veio para ficar. Pelo menos em 2026 parece ser essa história. O Donald Trump tem uma eleição de meio de mandato, ele pode se desidratar em termos de poder frente ao que ele teve nesses 2 primeiros anos desse segundo mandato. E eu não sei quais seriam os efeitos disso em um segundo momento. Mas a gente está vendo uma continuidade desse movimento. Então você tem o debasement trade, basicamente, que está acontecendo em outras moedas. Um exemplo disso foi o iene se desvalorizando também. Daí teve que dar sinalizações tanto do BOJ, né, o Bank of Japan, o Banco Central do Japão, como do Federal Reserve, que haveria a possibilidade de intervenção caso fosse necessário, né? Ou seja, daí você teve um movimento contrário, né? O iene se valorizando porque teve essa sinalização de eventual intervenção. E por quê? De onde vem isso, né?
problemas fiscais no mundo inteiro, eclodindo. Mas isso é só parte da história. Corte de juros nos Estados Unidos também beneficia o movimento de saída do dólar, né? O dólar perde aquela atratividade que teve quando o juro estava em um patamar mais alto. Você tem, como você muito bem comentou, uma nova dinâmica internacional na qual os investidores não confiam mais tanto no lastro americano, no sentido do fiel da balança das alianças internacionais. A gente teve a provocação com a Groenlândia no começo desse ano, que foi um exemplo muito claro de como os investidores poderiam se comportar. A gente viu algo semelhante também de credibilidade, daí voltando para a questão fiscal, recentemente no Reino Unido, né? Quando você teve aquele orçamento da ex-primeira-ministra Liz Truss, houve quase que um colapso completo do mercado de títulos. Teve que acontecer uma intervenção do Bank of England para que houvesse uma contenção de danos. Mas, ou seja, mesmo os países envolvidos estão nos holofotes. E por isso que o dinheiro, né? Pô, se eu não posso confiar mais no título da dívida de um país que antes eu via como seguro, para onde eu vou? Né? Eu vou tentar me diversificar o máximo possível. Daí, no relativo, pode parecer pouco, 5 bi no ano passado, 5 bi em janeiro, parece pouco para eles, mas para a gente, pouco dinheiro faz muita diferença, né? O mercado é menor. E também em ativos reais, né? A formação de reserva dos bancos centrais em ouro também ajuda nessa demanda. E esses são temas que, querendo ou não, vão continuar com a gente, entendeu? Vamos lembrar, né? Assim, a gente fala muito do micro, né? Principalmente eu e o Mate no Market Makers FIA, né? Quando a gente vai escolher as teses que a gente investe, é muito pelo micro. Mas é inegável que esse macro acaba ajudando pra caramba, né? Vai surgir... Se isso continuar, muitos gênios surgirão na Bolsa Brasileira, né? E nessa tendência macro, em vários episódios, acho que você até participou de um, Spies, que a gente relembra o caso quando a Rússia invadiu a Ucrânia e começou a sofrer sanções. Confisco de bens. Por parte dos Estados Unidos, o confisco de bens. China começa a comprar e você ouro. começa a olhar, porra, eu tinha meu dinheiro em treasuries americanos, parecia que era a coisa mais segura do mundo. Aí eu começo a ter essas coisas confiscadas, não vou mais ter isso. Então, a tal da perda da fidúcia já começa ali. E a compra de ouro num período, isso aí a gente tá falando de 2023. De alta de juros. Então, assim, a gente tá falando de algo que não é que tá acontecendo agora, né? Já é uma tendência que já vem há um bom tempo, né? Inclusive, tem um vídeo que repostaram, até joguei no meu Instagram, do Stanley Druckenmiller, né? Pra quem não conhece, é um dos maiores traders da história da humanidade, né? Tradou junto com o George Soros a quebra Quebrou a libra esterlina. da libra esterlina. Sim. E o vídeo é de 2024 e ele começa a falar sobre a perda da hegemonia do dólar, quando muita gente começa a questionar. Ele até cita nominalmente o Lula, falando, né? Quando você vê autoridades como o Lula questionando, mas por que eu tenho que usar o dólar? E, pô, e não é uma pergunta... não é uma pergunta idiota, é uma pergunta que... faz sentido. Ele começa a fazer esse questionamento para justificar por que ele estava short em dólar e comprando ouro pelos mesmos motivos. Ouro né? e cobre. Ele comprou cobre lá atrás. É engraçado, né? Então, lá atrás, agora 2 anos atrás. E, enfim. Então a gente está vendo isso. Sim. E aí, retomando até uma frase que o Jakurski já falou há muito tempo e faz muito sentido agora, né? O André Jakurski, que pode ser muito tudo está subindo porque o dólar que está caindo, né? As pessoas estão simplesmente fazendo essa troca. E então, no relativo, as coisas começam a ficar mais interessantes em relação ao dólar. Você ia falar algo mais? Eu particularmente acho que a gente está só no início de um longo ciclo positivo para países emergentes, com o Brasil incluído aí. A gente ficou 15 anos muito para trás. Sim. Muito para trás. Eu acho que essa tese de desvalorização do dólar, que já beneficiaria a gente de qualquer jeito, continua, né? O Trump falou na terça-feira, perguntado sobre e o dólar caindo, o DXY caindo 10% no ano ou mais. The dollar is doing great. Tá tudo bem, né? Aí no dia seguinte o Bessent até virou, tentou falar. Então eu acho que a gente está no início de uma mudança geopolítica e escutando os membros no Fórum Econômico de Davos, se você pegar o chanceler alemão, se você pegar o primeiro-ministro do Canadá, se pegar secretários dos Estados Unidos, todos eles falando... Alguns falam até que a globalização falhou. Mas eu mudaria para a globalização, talvez tenha chegado num limite, esgotou um pouquinho. Então a gente pode estar vendo uma reindustrialização do mundo, né? Então acho que quando a narrativa
principalmente norte-americana, né? Se você voltar lá atrás, sei lá, Segunda Guerra Mundial, né? Os países se reconstruindo. Quem que tinha a mão de obra e a indústria para isso? Era os Estados Unidos. Então, naquele momento, a globalização era boa para o mundo, né? Você tinha até o plano Marshall de construção do Japão, da Europa. Então, quando a narrativa convinha para os Estados Unidos, a globalização era fantástica, né? E ocasionou uma queda de inflação no mundo todo. A partir do momento em que a China passa a ser a indústria do mundo e os Estados Unidos passam a perder essa, quase que uma vantagem competitiva, quase que terceirizando toda a indústria para a China, essa tese da globalização passa a não fazer mais sentido. Que eu acho que é um pouco disso que a gente está vivendo agora. A globalização falhou, mas é um americano falando isso, né? Uhum. Então, eu acho que, para mim, esse Fórum Econômico de Davos ele foi bem emblemático por ter visto várias autoridades falando sobre essa mudança geopolítica, né? Uhum. Então, eu acho que a gente pode estar só no início desse ciclo. O primeiro dinheiro que vem é o dinheiro do institucional, que é o que está acontecendo. Do institucional gringo, estrangeiro, né? exato. Estrangeiro. Porque o nosso institucional não. Também. A gente precisa pegar o dólar, por exemplo, né? O dólar não, o ouro. No início, quem compravam? Era o Banco Central, eram os investidores grandes. Quem que começa a entrar agora mais como se fosse um final da festa? É o pessoa física. Né? Entra na tendência, é o momento. Aí você fala assim, será que aqui no Brasil vai continuar ou não? É só esse cara que entrou. Se a gente falar sobre fundos de pensão, pegar mesmo o investidor local está tomando saques muito fortes há muito tempo, inclusive esse ano, né? Então, acho que a gente pode estar só no início. Mas só um ponto aí, vale a pena destacar. O Spies e a turma da Empíricos falavam um tempão sobre o ouro, né? Então, é uma tese histórica nossa. Sim. Tem um mérito aí. Digo, o investidor estrangeiro, sim, né? mas só dando essa ressalva que não era consensual, mas vocês... eu lembro que era final de 19 ou início de 20... eu escrevi no final de 20 por conta da pandemia, mas no final de 19 eu já estava escrevendo que era o novo rally do ouro, né? E isso, o ouro estava $1.600, $1.700, né? A onça. A gente era comprado, a carteira Empíricos mesmo era comprada nessa tese já há bastante tempo, do ponto de vista estrutural, porque não é tão explorado isso, mas é benéfico você ter, do ponto de vista de relação risco-retorno da carteira como um todo, você carregar posição em ouro. E eu concordo. Parece um movimento que veio para ficar. O discurso do Mark Carney, que você mencionou, o primeiro-ministro canadense, foi paradigmático nesse sentido, justamente porque ele trouxe a percepção muito clara de uma ruptura, de uma dinâmica da qual a gente estava acostumado. As coisas estão mudando. E daí entra também uma atratividade extra do Brasil, que se o mundo agora vai se concentrar numa reformulação das cadeias de suprimento, se antes as cadeias de suprimento se organizavam em torno de eficiência na hiperglobalização, em especial depois do fim da União Soviética, com a hiperglobalização americana e daí com a entrada da China na OMC, se essa era o mote das cadeias de suprimento, agora todo mundo olhando para a segurança e reformulando em torno disso essas cadeias de suprimento. Para você refazer tudo isso, indústrias, infraestrutura, você vai precisar de matéria-prima. Você volta a olhar para a América Latina. Teve várias pessoas comentando The Golden Age of Latam, né? A era de ouro da América Latina. É possível que seja esse o cenário mesmo. E daí entra no que você tinha comentado, né? É uma mudança de paradigmas para emergentes no geral. Que, resgatando o Ray Dalio, ele tem um artigo chamado de Paradigm Shifts, né? Mudanças de paradigmas. E ele faz paralelos de ondas de valorização de mercado emergente versus mercados envolvidos. Então, se a gente olhar, por exemplo, nessa janela em que a China entra na OMC e possibilita um boom de commodities. Início dos anos 2000, que foi o primeiro mandato e o segundo mandato do Lula. Ali foi um momento muito bom para emergentes. Daí você vira a chavinha quando você tem o fim do boom das commodities, juro muito baixo, financiamento barato para teses de growth, teses de tecnologia, e o dinheiro fluindo para mercados envolvidos, em especial nos Estados Unidos, mercados emergentes ficam para trás, são esquecidos. E agora você pode ter uma virada de novo. Uma virada porque você tem investidores buscando alternativas, investidores buscando diversificação geográfica das carteiras e investidores buscando exposição justamente em quem vai fornecer matéria-prima para a reconstrução dessas cadeias de suprimentos ou até mesmo sediar parte dessas cadeias de suprimentos. Porque daí você entra naquele reshoring, nearshoring e friendly shoring, né? Então você coloca a indústria de volta no seu país, se não, coloca em quem está perto do seu país ou, no limite, coloca em um aliado mesmo que distante. E daí você pode ter diferentes formas de
projetar blocos de influência. É uma globalização diferenciada, né? É local, é o uma local. regionalização, parece, das cadeias de suprimento, mas que ela tem os seus contornos próprios, porque você não consegue voltar o processo de hiperglobalização que a gente fez, né? Seria muito custoso. Então você tem que adaptá-lo para uma nova dinâmica. E daí o Brasil veio a calhar para os investidores, estando muito barato. Né? Daí você pode até explorar melhor do que eu, provavelmente, mas o Brasil bate máximas nominais e mesmo assim segue barato. Bate máximas nominais e segue barato. É impressionante. Então, a atratividade relativa para se colocar recursos aonde está barato é muito grande, né, para o investidor que sempre esteve buscando isso no limite. E agora começa a olhar para o Brasil, que ficou fora de moda e pode estar começando a voltar. Posso trazer uma pergunta sobre isso, que é bem para você, Mate, se o Spies quiser complementar, obviamente. Mas, sim, parece que estamos começando um movimento muito positivo para mercados emergentes e Bolsa Brasileira em geral. Mas, sim, ninguém bateu o Ibovespa esse mês de janeiro, né? Porque o que subiu pra caramba foi Petro, Vale e bancos. E a maioria dos fundos de investimentos não tem uma posição que a gente usa o termo overweight, né? Acima da média do mercado em Petro, Vale e bancos, né? Porque Petro, Vale e bancos são muito pesadas na composição do Ibovespa. Os investidores podem ter, mas menos do que tem no Ibovespa. Como é que fica? Aí eu perguntando para o Matheus, o que cuida da carteira do Market Makers FIA. E é uma carteira muito de valor, né? E teses bem justificadas no micro. Como é que fica para o gestor que tem uma carteira de valor, que foi bem no mês, subiu, mas subiu menos que o Ibovespa. E se essa tendência continuar, vai continuar subindo menos que o Ibovespa, porque a tendência é que, pelo menos nessa primeira pernada de commodities, Petro, Vale continue subindo muito mais do que Priner, do que... É curioso. Como é que fica? Dá uma tentação de mudar o perfil da carteira ou simplesmente não? Como é uma oportunidade, faz sentido sim procurar empresas de valor que se beneficiam com isso? O que está passando na sua cabeça vendo tudo isso, Mate? Foi um amasso, né? Esse mês foi a gente sempre espera que a bolsa suba, que vai tudo bem, mas assim, a gente está subindo. Eduardo Bolsonaro, quando veio aqui, falou uma frase que ficou marcada, que pode existir vitória na derrota, né? Falando que ele quer ter alguém da família Bolsonaro para competir, porque mesmo que perca, pode ter vitória na derrota. A gente teve derrota na vitória, né? Porque a gente ganhou dinheiro no mês, mas muito menos que o Bovespa. Tudo alfa que você conquista em algum tempo foi um mês, assim. Foi uma porrada, né? Porque a nossa carteira, nosso maior desafio hoje é se manter fiel à sua filosofia de investimento e disciplinado. Porque agora, qual que é a vontade? Qual que é a tentação e até o canto da sereia? Agora, temos que estar parecido com o Ibov, né? É o teu benchmark. Você quer ter Petrobras, você quer ter Vale, você quer ter um pouco de bancos, Itaú, Bepac, que não estão caros, a verdade é essa, né? Mas a nossa carteira, ela é diferente do Ibovespa. Não tem jeito, tem uma analogia que é aquela história de você põe uma taça em cima e outras várias taças embaixo. Eu acho que o que está acontecendo agora é que quando você pega uma jarra de água e coloca a água nessa primeira taça, em algum momento ela transborda e vai caindo nas outras taças, né? A gente está nessas outras taças. A gente não está realmente nas ações mais líquidas da Bolsa e a gente vai se manter fiel a essa filosofia. A gente tem as ações que a gente gosta muito na carteira, que estão muito baratas, inclusive a maior... acho que o que está provando agora, né? A gente fala há muito tempo que a Bolsa está barata. E nunca andou. Mas comprar barato te dá uma segurança de que você pode ganhar dinheiro, de que você está protegido. E muito se falava, mas tá barato há muito tempo, tal. Então assim, a gente está barata em empresas que não dependem do cenário, político, porque daqui a algum tempo pode ser que isso comece a fazer algum preço. A gente não sabe o que vai acontecer. Então a gente não quer entrar na FOMO. Digamos assim, a gente está brigando diariamente com os nossos instintos. Fear of missing out. Brigando diariamente com os seus instintos para manter a filosofia, seguir disciplinado no que você acredita, de certa forma tentar encontrar alguma coisa ali no Ibovespa que ainda não andou tanto, que tem uma narrativa favorável, mas eu não sei se agora é hora de fazer aqueles, style drift, sabe? Você sempre foi fiel a uma filosofia e agora você quer estar igual à média.
Acho que a conclusão de tudo é... Vamos passar o fim de semana relendo Warren Buffett, Charlie Munger, que... Mas não é fácil, pô. Tô falando aqui, a gente tá sofrendo no mês, né? Mas sabe, eu tive recentemente no Rio de Janeiro, visitei as grandes casas de ações que não costumam aparecer em podcast, e aí a gente acaba tendo um papo mais franco. Cara, é a filosofia do velho investor. Não adianta você querer bater o Ibovespa todo mês, né? Porque nessas viradas de mercado, sim, de fato, as empresas de commodities, as empresas mais endividadas, as empresas que talvez não estariam numa carteira de valor, elas tendem a andar mais mesmo. E faz parte do jogo. Com mais beta, né? Mas o que a gente está jogando é um jogo, é uma maratona, né? Não é um sprint. Então, tem que... É aquela filosofia simples. Pô, essa carteira aqui eu ficaria tranquilo se a bolsa fechasse por 3 anos e nunca mais abrisse. Eu quero ser sócio dessa empresa por um longo prazo. Eu estou investindo em ações ou investindo em empresas, em negócios. Então, é um pouco reforçar isso, né? Para não esquecer. E eu tomei um café da manhã hoje com 2 investidores e eles mudaram a carteira, assim. Eles tinham uma carteira mais voltada na small cap, com ações de valor, e agora, assim, tendo em vista o fluxo que pode vir, mudaram totalmente a carteira. Viram, assim, o Ibovespa, viram lá, tem 12% Vale, tem 11,5% Petrobras, tem Banco Pactual, tem Banco do Brasil e Bradesco, fizeram isso. Hoje, 30% de repente da carteira deles virou essa tese de capturar o fluxo. Que tem essa estratégia, tem uma estratégia de eventualmente ficar posicionado em opções, sabe? Uma parcela, assim, ficar posicionado em opções para poder capturar o fluxo. Mas é algo que a gente está, assim, não tem... Eu diria que a gente está se mantendo fiel aqui, Saloma, assim, tentar ficar disciplinado. Mas posso falar? Você vai ser recompensado por isso. Porque eu acredito que quando você entra num mercado de alta, um mercado de bull market mesmo, como esse que a gente está observando, e principalmente quando ele é muito motivado por investidor estrangeiro, e inclusive o fundador da Empíricos, Rodolfo Mistalden, teve um paper publicado, salvo engano, pela Fundação Getúlio Vargas já há vários anos, né, verificando ou tentando verificar, emulando, né, os estudos de overshooting que são feitos já na academia, provado em câmbio. O que é o overshooting do câmbio? Que quando você tem movimentos no câmbio, eles tendem a ser para além do razoável, né? Então, como você tem um movimento que vai além do razoável, ele estoura, como, por exemplo, aconteceu no final de 2024, que foi para 6,20, ele estoura e depois volta para um patamar mais comportado. E daí, quando ele volta para um patamar mais comportado, daí você começa a ter um comportamento mais fidedigno. Isso acontece também com movimentos de investidores estrangeiros quando eles vão para as bolsas. Então, quando eles entram, eles vão primeiro para os nomes mais líquidos, as blue chips. Então, você falou Petrobras, Vale, bancos, é quem é grande no Brasil. É onde tem liquidez, é onde ele vai conseguir entrar no país. E depois ele espraia. Isso é um processo que pode acontecer. O segundo vem da especificidade do gestor local, que hoje ele não está tão comprador, aliás, não está comprador. Que é quem compra as domésticas, né? Perfeitamente. Então, você vai ter 2 coisas. Primeiro, o espraiar do investidor gringo que vem primeiro na blue chip, que sobe, tende a subir mais no primeiro momento, para além do razoável, e depois esse mesmo dinheiro, além de outro novo, espraia para o resto do mercado, para quem andou menos. E daí você começa a entrar no middle market, no small caps, né, e até micro caps, por que não? Daí para isso você vai precisar do institucional também fazendo suporte. E para o institucional vir, que você precisa corte dos juros para ele começar a inverter a dinâmica com a qual ele estava vivendo ao longo. A indústria passou por uma correção brutal da segunda metade de 21 para cá, né? Então essa sequência de resgates em série, muito tempo sem um IPO de bolsa brasileira na B3. A gente teve um IPO de bolsa brasileira pela primeira vez em 4 anos agora, mas lá fora. Eu quero ver um IPO aqui. Acho que é uma tendência também isso. Exato. Então marcam épocas. Notadamente, quando a gente teve na virada do milênio para cá, a gente teve ao IPO da CCR, e daí a gente ficou 2 anos para só depois voltar ali em 2004, salvo engano, com o IPO da Natura e a reabertura do mercado. Então você tem momentos em que você tem uma esterilidade de abertura e depois você volta. Então são janelas. Então coincide um pouco. A gente viu uma abertura de mercado lá fora, né? Mas a gente pode também aqui, voltando a ter emissão de ações
na bolsa local. Isso é importante, né? Porque daí mostra que o mercado volta a ter o vigor que a gente perdeu ao longo dos últimos anos. A indústria sofreu muito. Então tem, primeiro, a segunda etapa do investidor estrangeiro, que é espraiar esse recurso que primeiro vem na blue chip e depois vai para menos líquida, e o próprio institucional, com a queda dos juros, ele volta a captar, ele passa a ter que honrar resgate e volta a investir. E daí ele vai investir principalmente no que ele tem mais know-how, as domésticas, quem é menor e etc. Então, o que você tem mais especialidade, você não vai no nome óbvio, você vai no nome diferente para gerar alfa, certo? Então daí você vai conseguir. Então a paciência pode te premiar muito. Alguns dados aí legais para falar sobre isso, né? Primeiro, de fato, a alta das small caps está muito relacionada à queda de juros e, bom, a gente está vivenciando talvez foi a última reunião de manutenção, né? Pelo menos as opções de Copom já mostram que a grande dúvida é se vai cortar 25 ou 50 na próxima reunião em março, mas a Selic deve finalmente começar a cair. Um dado também nessa viagem para o Rio de Janeiro que uma gestora me falou, que embora não seja um dado oficial, acredito que ele é muito fidedigno até pelo tamanho da gestora, e o próprio diretor da B3 trouxe esse dado, que é a quantidade a participação de investidores de fundos quantitativos no volume diário da Bolsa, né? Esse investidor falou que algo como 10% do volume diário da Bolsa hoje é movimentado por apenas dois fundos quantitativos estrangeiros, né? E fundos quantitativos que operam, né, de maneira totalmente automatizada, seguindo tendência, né? Os momentum. Então, isso ajuda primeiro evidencia o quão largado está o nosso mercado, né? Você falou que a gente não tem IPO. Se só não tivesse IPO, estava ótimo. O problema é que várias empresas saíram da Bolsa. Né? Tivemos fechamento de capital, tivemos M&As, as próprias empresas recomprando ações, diminuindo a quantidade de ações disponíveis. Então, o estoque de papéis disponíveis está cada vez menor. Isso diminui a liquidez também, né? Mas isso mostra também o quanto o nosso mercado está largado e sensível também. Ele fica mais sensível. Então, esses movimentos mais fortes, tanto para cima quanto para baixo, né, eles devem acontecer com muita clareza e com muito mais frequência num ano como esse, né? Não só pela volatilidade das eleições, mas pelo fato de ter menos dinheiro aí. E só para fechar, um outro dado, nessa semana teve o Dália Day, um evento com todo o time da Dália, que eles trouxeram um gráfico muito interessante do comportamento da Bolsa brasileira em relação ao dólar. Basicamente, o que acontece com a Bolsa quando o dólar sobe ou cai. E aí são 4 quadrantes, né? Dólar sobe, bolsa cai, dólar sobe, bolsa sobe, dólar cai, bolsa cai, dólar cai, bolsa sobe. A bolsa não cai quando o dólar cai. Então, historicamente falando, a bolsa não cai quando o dólar cai. E a gente está vivendo já esse movimento de... A própria inflação, ela cai, né? Se a inflação cai, o juro cai... mas o ponto é, historicamente falando, Sim. bolsa não cai quando o dólar cai. Sim. E as maiores frequências de alta da bolsa são, não só em quantidade, mas até na hiperlatividade da alta, está relacionado à queda do dólar. Então, mais um fator que ajuda a trazer uma evidência positiva para a bolsa. Não, sem dúvida. Eu não sou familiarizado com esse estudo, mas eu conheço o trabalho da Dália, eles são muito bons mesmo, né? E assim, é exatamente isso, né? Historicamente, o Brasil se beneficia de momentos de queda do dólar. Aliás, a gente sempre fala que o Brasil é um grande beta global, né? Se você pegar aqueles rankings de sensibilidade que vários bancos lá fora fazem, o Brasil ele sempre é top 3 países mais sensíveis a movimento do dólar e yield americano. Né? O pessoal da Gave fala que tem só 3 preços no mundo, né? Petróleo, dólar e juro americano. E o Brasil também é sensível a petróleo. Então, por isso a gente é um grande beta global. Só tem 3 presos no mundo e a gente é sensível exacerbadamente a esses 3, né? O petróleo por ser nossa pauta exportadora, justamente dólar por ser... nós somos uma economia importadora de bens de consumo, então está muito associado à nossa inflação. Dólar mais fraco, menor inflação, menor espaço para juros, você melhora a percepção. Cai dólar, bom para commodities. Perfeitamente. E se tem o aperto monetário nos Estados Unidos, né, você acaba, por arbitragem, fazendo um aperto monetário no mundo inteiro, né? Então, porque é a principal economia do mundo. Então, todo mundo acompanha. Agora, por exemplo, quando a gente está vendo o juro americano cair
no final do ano passado, e com possibilidade de cair mais esse ano, deu margem para o nosso Banco Central cortar. Então a gente é muito sensível a esses 3 preços. E justamente fala exatamente com esse estudo que você levantou aí, né? Então a tendência é, com o dólar se enfraquecendo continuamente, o Brasil deveria se beneficiar. É muito curioso como o mercado ele é cheio de narrativas, né? Assim, a gente cria... É curioso como a gente vai criando narrativas de acordo com o momento de mercado, né? Você fala assim, dólar cair é bom para as contas fiscais? Fico pensando, né? Porque, a gente tem uma pauta exportadora importante no agro, as próprias mineradoras e por aí vai. Ou seja, se a gente recebe menos, digamos assim, pelo que a gente vende, teoricamente o nosso fiscal poderia piorar. Não sou macro aqui, não sei, não tenho ideia do impacto que isso aconteceria. Mas a narrativa agora ignorou o fiscal. Né? Ninguém mais fala, o gringo não tá olhando pro fiscal, a gente não sabe se isso em algum momento vai acontecer, mas a narrativa, ela se adapta ao momento que a gente tá vivendo. E esse é um ponto importante, né? Porque quem acompanha o Market Makers viu o episódio que a gente fez com o Mansueto e o Samuel. Brilhante. Mostrando que o fiscal sim é um problema. O próprio episódio com o Carlos Vouz e o Bruno Cordeiro da Capitalo foi um episódio mais técnico. Confesso que para quem é... A dobradinha dos dois é legal também. Mas eles trouxeram de uma maneira muito boa a relação, como a cabeça de um gestor que opera todos os mercados do mundo enxerga a relação de assimetria de cada ativo. E mostrou o risco do Brasil, né? Aliás, apontou vários riscos ligados ao fiscal. Mas como a narrativa é muito forte, já vi relatório de sell-side nas últimas semanas falando... O fiscal não é game over. Então, assim, de repente, o fiscal que parecia ser o super problema, talvez não seja lá um problema. Vai ser um problema, mas talvez não para 27. Pode ser para 28. O Druckenmiller sempre fala que quem manda é o fluxo. Né? Por isso que ele tem lá as estratégias dele de momento. Né? Ele fala, muito mais dinheiro foi feito seguindo a manada do que sendo o contrário. Ele fala isso. É muito mais fácil agora... entender que a Bolsa pode ser uma grande oportunidade, depois de subir 20 mil pontos, do que lá atrás, quando ela estava 20 mil pontos mais barato, você fala, mas tá... Infelizmente, a gente já não conseguimos conversar ainda com o Luiz Alves Paz de Barros aqui. Mas na nossa outra encarnação, né, a gente conversava muito com ele. E se tinha uma coisa que ele falava, era, ele não ligava pra política e ele não ligava pro macro. Ele só enxergava ciclo. Né? Ele falava muito isso. Uhum. E eu acho que a gente está vivendo um pouco desse momento, que é o ciclo tá fazendo preço na bolsa. Tem um negócio que você falou, né, que, assim, de fato, agora o pessoal não tá olhando pro fiscal. Mas talvez, eu vou falar até uma coisa que não vai fazer sentido, mas é porque só não estão olhando para isso porque o problema é tão grande que não vai ser um problema. Sabe por quê? Porque vai chegar uma hora que você vai ter que lidar. Ah, eu não quero lidar. Não tem escolha, bonitão. Você vai ter que lidar. Mas faz muito acabou sentido. O dinheiro. Faz muito sentido. Vamos lembrar, 2026 a gente começa com o Fernando Haddad entregando o ministério. Ainda não está decidido com quem vai ficar, mas não vai chegar alguém lá para falar, vou resolver o fiscal. Até porque é ano de eleição. Ninguém vai querer falar de fiscal. Ninguém. Ao mesmo tempo, em 2027, vai ter que falar de fiscal. Vai ter, que é inviável você não falar. Se não há solução, solucionado está. Exatamente. Jogaram para 27. Exato. E assim, não é que não vá chegar um momento em que a gente vai colocar mais no preço. Ano de eleição, historicamente, o câmbio é mais volátil, as pessoas ficam mais reativas. Então, assim como a gente teve no ano passado, alguns episódios que a gente antecipou demais esse debate, esse ano a gente facinho fará também. Esse dinheiro gringo que veio, ele veio fácil, ele pode ir fácil ir embora também. Facilmente. Mas, como a porta do Maracanã, né? Estreitinha. Como você tem alguns posicionamentos no sentido que, assim, é inviável continuar na trajetória atual, independente de quem ganhar, por mais que não falem isso, tá? Ninguém vai falar isso na eleição. Essa é a grande... Ninguém vai falar do fiscal na eleição. Mas, independente de quem ganhar, chegar lá, ele vai ter que fazer algum ajuste, por mais que seja um ajuste que nem se falou, gambiarra, né? Que, assim, empurra com a barriga para 2030, 2031, vai empurrando. Pode ser. Daí a diferença de um ajuste com mais ou menos convicção. É um problema grave, mas o fato de ser um problema tão grave a ponto de você, inevitavelmente, ter que endereçá-lo, ainda que parcialmente em breve, o pessoal escanteia ele um pouco. Por quê? Por conta do fluxo. O fluxo está falando tão alto, o pessoal escanteou esse tema. Né? E vai resgatar em um segundo momento, possivelmente se alguma hora perder um pouco de tração isso, episodicamente também, principalmente quando a gente entrar ali num calendário eleitoral fazendo preço em ativos de risco, isso vai acontecer inevitavelmente, mas hoje é a bonança e principalmente
a janela até março ali, não só a questão do eleitoral deve ganhar corpo só a partir de abril, mas a gente vai estar a discussão do corte de juros ainda, que é muito forte para ativos de risco, entendeu? Imagine isso. O investidor estrangeiro, ele está buscando... Eu conversei com o investidor estrangeiro no final do ano passado e poucos falavam de Brasil, agora deve ter aumentado. Os que falaram não de eleições. Teve um ou outro que sabia mencionar a eleição brasileira, que poderia, dentro desse contexto de mudança da América do Sul, etc. Mas o que falavam principalmente era o Brasil é quem tem mais orçamento para corte. E olha só, não só isso, cara. Ele tem orçamento para corte, então vamos falar que o Brasil tem um orçamento de 300 pontos de corte. É um ano eleitoral, ou seja, pode ser que o Galípolo ajude Então, assim, vamos supor que agora a gente tenha 300 pontos de corte. Tira de 15 e vai para 12. Cara, ainda é um juro gigante para carry trade, entendeu? Então ele não perde atratividade relativa por conta disso. Essas são as facetas. Então o cara tá olhando para isso, cara, o Brasil tem um juro gigante, ativo barato, em dólar, em múltiplo, e ainda vai ter corte de juros, né? Corte de juros é brutal. Então ele vem. Agora, deixa eu trazer aqui um call que eu ouvi do pessoal da Dália Capital nesse evento. E eu acho até interessante, porque o Matheus falou, o Soares, sobre se posicionar via opções. E a Dália montou um call desse de opções, até fica a dica aí, quem quiser até saber desse call, vamos até testar, vamos ver se tem demanda para isso. Manda um e-mail lá para contato@mmakers.com.br falando, quero saber mais sobre o trade da eleição. Que eu achei muito legal o que o Zé Rocha explicou. Só que é algo que não dá para toda pessoa física fazer. Então precisa ser uma pessoa física que tem um pouco mais e mais de patrimônio também, porque não dá para abrir o home broker e fazer isso aí. Talvez fique muito caro, você precisa de um patrimônio maior para ser mais ter um atendimento diferenciado. Até por isso peço para mandar e-mail, porque se tiver demanda a gente pode gerar essa oferta. Mas aqui, ó, até anotei aqui qual que é o racional do trade de opções que o Zé Rocha contou. Quando a gente tem um cenário onde a gente tem um evento discricionário e binário, como é o evento da eleição, é 0 ou 1, o resultado pode ser muito determinante. Ao mesmo tempo que a gente tem um valuation muito amassado, né, a bolsa, como vocês falaram, a bolsa subiu, mas continua barata, isso exige ou se traduz num cenário de volatilidade alta. A vol fica mais alta. Mas hoje não é o que a gente está vendo no mercado de opções. Então, ele pegou e ele montou uma operação onde ele pega o EWZ, que é a bolsa em dólar, 20% acima do preço atual, com vencimento longo, obviamente, e um dólar real 5% abaixo do preço atual. Certo. Também com vencimento longo. Isso, se você for ver quanto está pagando isso, né, o percentual que isso está pagando, que seria mais ou menos o percentual de chance desse cenário acontecer, é de 14%. O que, se você faz um trade em cima disso, seria como você bota 1 para ganhar 7. Você acredita que vai ter uma mudança eleitoral e só 14% precificado? Exatamente. Então, basicamente, o que o mercado está dizendo é a chance de ter uma mudança eleitoral é de apenas 14%. E como para o Zé Rocha, essa chance é de 50%, porque está lá, está meio a meio, essa vol para se posicionar nisso está muito barato. Está pagando 7 para 1. Quando deveria pagar 2 para 1, né? Porque... O Zé fez ITA, né? Então dá para entender. Então, assim, mas basicamente é um trade onde, se você acredita que vai ter uma mudança política, você consegue fazer uma estrutura com opções que você vai pagar pouco. Obviamente, se o trade não acontecer, ou você vai perder quase todo o patrimônio, ou vender muito barato, mas você consegue montar com uma pequena parcela do capital. Isso tem chance de ganhar 7 vezes esse valor, caso tenha essa mudança de cenário. Quer dizer, pode ser até que a bolsa suba e o dólar caia mesmo com o Lula ganhando, né? Dependendo de como for o cenário. Mas o fato é que tendo uma mudança de governo, tem uma chance maior disso acontecer. E, cara, assim, agora que você falou, no final do ano passado a Empíricos publicou 10 surpresas para 2026. E as pessoas entenderam errado, porque é justamente um pouco disso. A gente trabalha com cenários e probabilidades associadas, né? Então a gente trabalha com diferentes cenários, a gente monta uma carteira que possa se beneficiar de diferentes cenários, né? O máximo possível, claro. E o grande ponto, o primeiro ponto que a gente coloca é que haveria um pêndulo de político
teria uma inflexão no Brasil. Aos modos que está acontecendo na América do Sul. As pessoas interpretaram isso como se a gente estivesse cravando que essa é a nossa projeção para esse ano, mas isso é uma surpresa. O conceito de surpresa que a gente utilizou é o mesmo que a Blackstone usa, né, naquelas cartas anuais do Baron Wine, né? Não sei se ele ainda publica, ele estava para se aposentar porque ele já estava bem idoso, ele estava colocando até um sucessor. Mas, quando eu acompanhava há um tempo, o conceito de surpresa dele era o seguinte: o mercado embute menos de 20% ou 30% de chance de materializar e a gente embute mais de 30% de chance de materializar. Isso significa que a gente está mais comprado numa tese do que o próprio mercado. Aqui você falou um número muito próximo, 14%, né? 14%. 14%. Então, imagina assim, tem menos de 20% de chance de materializar pelo mercado. A gente entende que seja um negócio mais 50-50. Então, isso aqui pode ser uma grande surpresa. Ou seja, tem uma simetria favorável. O mesmo serve para ajuste fiscal. As pessoas tratam a maior parte, quando olha para a eleição, 50-50, ou até aí é menos, né? 14%. Aqui, não necessariamente se houver uma manutenção, que não haveria ajuste fiscal. Mas, por exemplo, o pessoal fala 50-50, vamos colocar, só que é maior que 50%. Porque, independente de quem for, vai ter que fazer alguma coisa, por mais medíocre que seja um ajuste, entendeu? Só se for uma gambiarra, um puxadinho. Então, também é um tipo de assimetria interessante para se estar. Você tem que procurar essas assimetrias, entendeu? Em que você tem mais chance de perder do que ganhar. E é justamente uma aposta nesse sentido, né? É um investimento nesse sentido. Porque você está falando assim, cara, tem uma chance. Não estou falando que vai acontecer, mas eu acredito que a chance é muito maior que a do mercado. Mas o fato é, você consegue montar uma operação que, Sim, obviamente, as probabilidades estão contra você, mas o preço que você vai pagar, sendo uma parcela pequena do seu patrimônio, uma parcela que você aceitaria perder 100%, a chance de você, ou melhor, o que você tem a ganhar caso aconteça o cenário não esperado, é muito grande. Então, é uma maneira de se posicionar ao cenário de eleições. Se alguém ficou interessado nisso aí, manda lá, contato@mmakers.com.br, e a gente consegue estruturar isso aí, ou ver como estruturar, mas precisa ter um patrimôniozinho um pouco maior. Mas assim, tem também a maneira simples de comprar boas empresas. O problema é que vai ter vol pra caramba, né? Esse é inevitável, como até eu mencionei, o mercado está muito largado, tem muito robô operando no mercado brasileiro, então ele vai operar em cima das tendências, então qualquer tendência, seja para cima ou para baixo, tende a ser amplificada nesse momento. Então, quem não tiver muito estômago, talvez vai sair na hora errada, vai entrar na hora errada também. Tem que focar em comprar empresas. Se você ficar querendo bater o Ibovespa, correndo atrás dele, talvez você vai se atrapalhar inteiro. Você vai querer você vai comprar na hora que talvez tenha que fazer caixa e vai vender quando tem que comprar. Então, acho que tem que se manter aí. Esquece o que está acontecendo um pouquinho e foca em estudar a empresa. O mais importante é não perder dinheiro. E tem um ponto aí, né, Mate? Porque como está mais volátil, até o cara que quer arriscar, fazer um trade, ele fica mais suscetível a sair do jogo mais rápido, porque mesmo que ele coloque um stop, como o mercado está muito volátil, ele pode acabar sendo estopado rapidamente pela própria volatilidade do mercado, né? Ele pode subir, mas vai subir num zigue-zague tão intenso que estopa ele antes de voltar a subir. Temos que lembrar do Cristiano Souza quando veio aqui. Bolsa é distração, né? Foca nas suas empresas. Exato. Que se elas estiverem baratas o suficiente e forem boas, em algum momento o mercado vai olhar para elas e vai precificar o quanto elas deveriam. E provavelmente, se poucas pessoas estiverem olhando, você vai ganhar mais dinheiro do que a média. Então, acho que é você concentrar nisso. Posso mudar de assunto aqui? Queria ouvir de vocês dois sobre o Rally do Ouro e da Prata. Matheus Spies, quero ouvir a sua explicação sobre isso, o que está acontecendo. E Matheus Soares, quero saber o quanto isso impacta uma empresa que na última vez que você veio aqui, a gente falou que tinha ela na carteira, que era a Vivara. E aí, isso é bom, isso é ruim para a Vivara? O que você fez com a Vivara? Mas antes, Matheus Spies, o que está acontecendo? Por que o ouro e a prata não param de subir e está deixando todo mundo que queria dar um presente bonito pro amado ou pra amada com dor de cabeça? Cara, eu fui numa joalheria cara, esquece. Impressionante a evolução dos preços. Compra, vai na Tecnos, compra um relógio. Calma, depois compra um tênis da Vulcabras. Não, esquece. Não dá mais, Roy. Copenhague. Cara, a gente já falou bastante sobre debasement trade. Então, é justamente buscar alternativas em ativos reais,
Aí você vem para uma reserva de valor. A reserva de valor mais tradicional, talvez, da história da humanidade seja o ouro, né? Metais preciosos. E daí você tem a segunda derivada dele, que normalmente faz o catch-up, fez a prata, veio. Tem algumas diferenciações em termos de demanda, né? Então, quem demanda muito ouro é principalmente a indústria de joias. Tem uma parte que é industrial, mas ela é pequena, talvez menos de 10%. Na prata isso é diferente. Eu não sei o número exato atualmente como está, porque eu não vi acompanhamento recente, mas o share de demanda da indústria é maior, porque principalmente para renováveis, enfim, então tem uma demanda industrial maior. O que faria a prata ser mais sensível à atividade econômica do que o ouro propriamente dito. E aí você tem também o de investidores, né? Bancos centrais, investidores institucionais, varejo, enfim. E agora a gente está vendo uma grande força dessa parte aqui, de investidores. E a própria Índia é consumidora gigante de prata, né? E o Brasil, o Banco Central brasileiro, comprando ouro adoidado. Você mencionou muito bem que é aquele episódio da Ucrânia, que foi justamente quando as pessoas quiseram começar a fazer mais reserva em ouro. Isso começou a puxar a demanda, puxar a demanda, puxar a demanda. Quem tem feito aumentado muita reserva em ouro? A China. Uhum. A China quer ter lastro cada vez maior para suas próprias operações ou para transações internacionais lastreadas em sua moeda. Ela quer se viabilizar como um substituto. É muito difícil, porque o yuan, ele tem várias nuances institucionais muito diferentes nos Estados Unidos. Qual é a diferença do dólar? E esse é o grande problema. Qual é a diferença do dólar? A institucionalidade que os Estados Unidos representam. Essa é a grande diferença do dólar, né? Essa é a diferença da moeda fiduciária americana, porque as pessoas confiam nas instituições americanas, né? Porque o Ocidente é meio que fundado aos moldes do que nasceu na Revolução Americana ali, e veio e amadureceu para isso que a gente tem hoje. Quando você começa a criar rupturas nisso, as pessoas vão procurar alternativas, só que as moedas fiduciárias todas estão com problemas fiscais, políticos, né? Daí você tem outra que você não confia tanto nas instituições do país, na lei, etc., né? O rule of law, o império da lei. Então, para onde você vai? Vou para a reserva de valor mais clássica. Vou para o ouro. Vou para o ouro, porque é onde a gente fazia reserva antes. Então, se você vê o share em valor, até mesmo porque teve uma valorização muito grande, o share em valor de reservas dos bancos centrais já ultrapassou de títulos do Tesouro Americano. É essa substituição que está acontecendo. E daí o investidor vem junto. O investidor começa a falar, Ray Dalio publicou, né, recentemente, Gold is the new cash. As pessoas começam a considerar o ouro como o próprio caixa. Eu não quero ter mais caixa, eu quero ter ouro. Quero ter ouro, por mais que seja muito volátil. Não recomendo que tenham seu caixa em ouro, tá? Mas essa é a abordagem do Ray Dalio. Ele está falando assim, as pessoas vão atrás disso. E é isso que está puxando a demanda, puxando as demandas geral de minérios, né? Prata veio junto, cobre está vindo junto, platina, enfim, vários outros estão vindo juntos. E está criando até um boom de commodities de novo, né? Mas antes de passar para o mate, não sei se você tem uma resposta para isso, Spies. Mas a narrativa faz sentido. A intensidade que é assustadora. Sim. É muito forte essa alta. Já dá para ter alguma evidência? Quer ver? Ó, porque o Mate estava comigo nesse almoço. A gente almoçou com um gestor multimercado de longuíssima data, o cara super vivido no mercado. E ele falou assim, cara, talvez a gente possa estar vivendo a mesma coisa que a gente viveu quando o SFB, o Silicon Valley Bank, quebrou, que ele falou foi a primeira corrida bancária digital. Porque todo mundo ali, ó, pelo celular falou, não, esquece, vou sacar daqui. E teve uma corrida bancária digital, que hoje está muito mais acessível. Ele falou, talvez a gente está vendo a primeira bolha digital, que é a primeira bolha que está todo mundo comprando ali pela facilidade, pela acessibilidade. Mas, enfim, isso é muito mais uma suspeita, porque está vendo um movimento muito forte. Certamente não é saudável o movimento que a gente está vendo. A exacerbação de preços, como a gente viu, nessa velocidade, tem alguma coisa muito estranha. Das duas, uma. Ou tem um caráter especulativo que você comentou, uma bolha digital pela primeira vez, as pessoas com a facilidade, o acesso à democratização dos investimentos. É muito mais rápido, né? Você abre o seu celular, você abre qualquer banco, você compra ouro, seja ETF, você compra a mineradora de ouro, tá democratizado o acesso. Isso é uma abordagem. A segunda é que, de fato, alguma coisa quebrou no mundo, alguma coisa mudou grave no mundo e as pessoas estão se preparando para ela. E daí facilita e aumenta a velocidade o fato da gente estar numa era da informação, em que tudo é muito rápido, etc e tal. Então você tem essas duas... Ou você, de fato, está tendo uma corrida não saudável e está formando uma bolha, ou você, de fato, teve uma ruptura dos dois. Uma ruptura da ordem, do ordenamento internacional que a gente via antes, e as pessoas estão se preparando para o que virá a ser depois. Ninguém sabe o que é, mas se preparando para o que virá a ser depois. Todo mundo vendo uma corrida armamentista no mundo, né? Você recebe o professor Roque aqui com frequência, ele fala, né, da possibilidade de uma guerra maior, voltarmos, a gente começou a ver a eclosão de conflito.
vezes pode ter uma ruptura aqui que a gente não... O próprio Mark Carney falou, isso não é uma transição, isso é uma ruptura. Né? E se for o caso, de fato, aí você teria talvez uma mistura dos dois, por que não? Né? As pessoas estão vendo, de fato, uma ruptura, mas estão fazendo desproporcionalmente. Está tendo um overshooting, né, de metais preciosos. É possível. Né? Infelizmente, eu não tenho a resposta para a sua pergunta. Mas, sem dúvida, não é saudável esse movimento. Né? Inclusive, para quem tem posições em ouro e combinou consigo mesmo lá atrás um percentual de alocação, vamos falar o seguinte, né? Eu tenho 3% em ouro. Provavelmente, agora, não é mais 3%, é muito mais. Então, realiza parcial, volta para o peso que você combinou, realiza lucro, volta, sabe? Tem uma posição saudável, não exacerbe a sua carteira, né? Porque a gente pode estar vendo alguma formação aos modos que você comentou mesmo. E só lembrando uma definição de bolha que eu ouvi, que eu adorei, que bolha é aquele bull market que você não conseguiu participar. Então, talvez pode ter também um pouco dessa dor de corno. E o George Soros fala que a parte mais saborosa de uma bolha é o finalzinho. Então o finalzinho é o mais saboroso. Que é a hora que sobe pra então você tem que estar na última tragada. Só para dar contexto, a prata sobe 270% ano contra ano. Ano contra ano? Ano contra ano. Platina sobe 180%. Ouro sobe 89%. Você pega o cobre, tá subindo 41%. Gás natural subindo 70%. É impressionante. Aí tem algumas coisas que estão em queda, né? Você pega cacau, tá caindo 61%. Então, quem gosta de chocolate aí espera uma... Caramba, que queda forte. Cacau caindo 61%. Açúcar, que inclusive tudo que aconteceu aqui nas empresas de açúcar e etanol, se a gente pegar a Jales, San Martinho, a própria Raízen, não é à toa, né? Tá caindo 22,5%. O petróleo que estava caindo, inclusive no primeiro episódio que a gente fez para falar do ano passado, a gente falou que a gente estava olhando petróleo, né? Olhamos só. Olhamos. Infelizmente. Narrativa estava muito ruim, lembra? Caramba, isso é muito louco, né? Cara, eu acho que se a gente fizesse um modelinho de comprar, quanto conselho... É que comprar... Eu não vou falar isso porque realmente não é assim, mas, poxa, era uma narrativa muito óbvia que o petróleo ia cair, né? Mas até quem achava que o petróleo ia cair, argumentava que tá todo mundo desse lado da balança. Então, qualquer coisinha que acontecer aqui, tá todo mundo achando que vai cair, pô, qualquer coisinha vai fazer ele subir, porque não tinha ninguém desse lado. Exato. Mas você me perguntou sobre... Vivara. A gente tem que tomar muito cuidado, né, quando a gente fala, porque, inclusive, uma das perguntas que você fez pra mim no episódio passado é, vocês falam sobre as ações e vocês não se apegam a elas? Você não vende? Você não fica apaixonado? Você fala e fica apaixonado, né? A gente continua gostando muito de Vivara. A gente acha que, apesar desse problema aí de alta da prata, ela vai conseguir passar por isso. Se você é investidor de longo prazo, certamente ela vai passar por isso. Dito isso, a gente vendeu. A gente vinha vendendo ela ao longo do ano passado. Inclusive, quando eu fiz o episódio junto com você e o Paulo aqui, a gente tinha ventilado, poxa, a gente gosta muito de Vivara, mas a gente já vem diminuindo um pouquinho, porque tem outras coisas. Já estava diminuindo, como ela andou bastante, outras coisas não andaram. Foi a primeira vez que a gente vendeu 100% Vivara, a gente carregava a Vivara desde o início do fundo, desde setembro de 2022, e a gente saiu de Vivara para comprar outras coisas, para comprar inclusive ações que a gente acha que vai ter um desempenho melhor do que a Vivara. Mas falando especificamente... eu acho que o ponto da Vivara é por que a alta da prata é ruim para ela? Ou melhor, é ruim para ela? Eu diria que pelo menos no curto prazo Eu diria que tem potencial para atrapalhar o resultado se a empresa não conseguir repassar esse preço. Uhum. Fazendo um cálculozinho um cálculozinho meio de padaria, é mais ou menos assim. A Life, que inclusive é essa avenida de crescimento da Vivara, que é onde estão os produtos de prata, tem uma margem bruta de 80%. Isso significa que se você vende R$100 de uma peça Life, você vai ter R$80 de lucro bruto, o R$20 é o custo. Desse R$20 de custo, 50% até então era prata. Significa que R$10 ali é prata. A prata a gente falou aqui que está subindo 270% em um ano. Vamos assumir então que esse R$10 de custo vai para 25, que ela vai comprando ao longo do tempo, foi para 25. Ou seja, o R$25, que era o de 10, né, 50%, mais os 10 que ela já tinha, a gente está falando que a margem cai de 80 para 65 se ela não repassar preço. Quanto que ela deveria repassar preço para isso? Deveria repassar 15%.
Se ela repassa 15% de preço, ela vai repor defender. isso, né? Aí a gente pode argumentar o seguinte, tá bom, mas ela vai conseguir repassar preço? Se ela subir preço, será que o presenteável que competia com ela, que é uma camiseta da Track and Field, é um chocolate na Copenhague, alguma roupa na loja Sender, será que o consumidor vai deixar de comprar prata e vai comprar outras coisas? Se isso de fato acontecer, se essa queda de vendas acontecer, é quase que um efeito em cascata, né? Porque as pessoas compram menos. Se você compra menos, a sua fábrica trabalha menos. Se a sua fábrica trabalha menos, a sua margem, você vai ter um trabalho ali de margem. Então, você não vai conseguir chegar naquela outra margem de 80% que você tinha, se você perder venda. Então, eu acredito que a Vivara, ela está bem posicionada para conseguir sair dessa, passar por essa, uma margem de 80% te dá espaço para você sair dessa. Diferentemente do ouro, que você faz uma peça errada, você derrete e faz uma outra, prata é mais difícil, porque a prata já é leve. Quando você faz uma joia de ouro, e aí é algo que o Nelson Kaufman que inventou isso, inclusive, você reveste o anel de ouro com uma placa, tipo, se você vai mexer no teu dente, você põe uma placa por fora, mais ou menos assim. O ouro você consegue esconder o peso dela. Você tem um design que você pode, se o ouro subiu muito, vamos fazer um quilate um pouco menor, você consegue repassar o preço dessa forma. A prata não, a prata já é leve e ela tem ródio. Então, economicamente, não é eficiente você derreter. Tá, o ouro você pode reaproveitar, o ouro você consegue reaproveitar, a prata não. A prata não faz sentido. Então, se você acumula o estoque que você não vai usar, o prata subiu, vamos derreter. Então, eu acho que tem muitos desafios aí. E quando a gente olha para a carteira, a gente fala assim, quem que poderia se beneficiar da alta do ouro, da alta da prata, e inclusive da queda do dólar? Tecnos, que é uma ação que a gente já tinha em carteira, e a gente preferiu zerar a Vivara para fortalecer a nossa posição em Tecnos. Não é uma ação fácil de comprar, mas a gente... Não é fácil de comprar pela liquidez, né? Todo dia, né? Temos que fazer carinho na ação, né? Lembra disso? Luiz Alves. Então, cara, a empresa está num momento muito bom. Quando a gente olha para a Vivara e fala assim, puta, o momento vai ser difícil, mas ela pode sair, mas tem aquela incerteza, negociando lá as suas entre 9 e 10 vezes a Vivara, a gente acha que Tecnos é por conta da liquidez. É uma empresa que tem crescido 20% ao ano lucro, acho que esse ano não vai ser diferente. Expandindo margem, seja a margem bruta, porque o dólar cai, ela é uma empresa que ela importa insumos. Ela monta em Manaus, mas ela importa tudo. Se ela importa tudo, tudo dolarizado. Se o produto que ela vende cai de preço, o custo de produção dela é o contrário do que a gente está vendo aqui em Vivara. Então, o custo cai, a margem sobe. E a empresa está fazendo um trabalho de redução de aumento de eficiência, né, de SG&A, que é absurdo, assim. É absurdo, uma empresa enxuta, com pessoas ali, se a gente pegar os diretores da empresa, tem a maioria deles 30 anos de casa, já passaram por alta da prata, queda da prata, problema no ouro, problema não, recessão no Brasil, crise, já passaram por tudo. E negociando a 5 vezes e meia, porque a empresa lucro, porque ela recompra ações e ela distribui dividendos. Então é aquela ação que ela sempre fica barata, porque ela sobe, valoriza, os controladores não compram as ações. Então, a gente preferiu fazer essa mudança. Mas só para deixar claro, a mudança é porque a Tecnos entra como um substituto ao presenteável da Vivara. É isso? Isso. A gente acha que então é um benefício quase de segundo nível. E a gente né? acredita que tá voltando essa tendência de relógios. A gente acredita que tá voltando. Inclusive, a gente Cadê tem, o seu relógio aí? Preciso só fazer, ajustar o ponteiro. Ajustar o ponteiro. E ele tá com Apple aqui. Comprei um Tecnos aí pra eles. Eu também comprei o meu. Eu tenho que ajustar o meu também. Ajustar. Verdade. Então, mas assim, eventualmente, se o mercado der oportunidade e o resto da carteira for bem, por que não voltar a Vivara? Então, a gente tá aqui tranquilo. A gente continua gostando da empresa. Acho que para carregar no longo prazo, empresa fantástica. Talvez em 2027, a gente não vai estar discutindo aqui preço da prata, preço do ouro, e a empresa vai sair dessa. Exatamente, uma empresa absurda de boa. É, muito boa, a gente gosta muito. Então o dinheiro não é infinito, a gente fez essa mudança aí na carteira. Legal, muito bom, muito bom. Boa. Meus senhores, e agora, o que esperar para fevereiro? Sim, já que a gente não esperava nada do que aconteceu em janeiro, o que não esperar então para fevereiro? O que vocês...
Como é que vocês começam esse mês? Você quer começar? Pode ser. A gente tem adotado estratégias assim para defender a carteira, né? No curto prazo tá difícil defender a carteira. Quando a bolsa sobe, ela sobe forte, e quando ela cai menos, por conta de Vale e Petro. Mas a gente tem adotado uma estratégia de fazer caixa com Kepler, foi algo que a gente falou na última Kepler Weber, né? Que é uma ação que está sendo alvo de OPA. Então, ao invés de a gente ter caixa em CDI, a gente está fazendo caixa em Kepler. Só para até deixar claro, né? Ela tá em meio Isso, a tem uma o risco, oferta de aquisição. Tem risco. E essa oferta ela é travada em um preço, então a ação tende a perder volatilidade, porque ela tende a operar perto desse preço. Tem esse prêmio, né? Tem o prêmio. A oferta foi a R$11. O conselho ainda precisa aprovar essa oferta. Ou seja, ainda tem o risco de não aprovar. A empresa contratou um banco para fazer o laudo dessa oferta, para falar se R$11 é um preço justo ou não. Lembrando que o preço foi dado ali em novembro ou início de dezembro. Ou seja, ela não pegou nada desse rally. Eu fico imaginando se não tivesse esse preço, quanto que a ação estaria. Eu imagino que se não aprovarem o preço, é capaz a ação subir. Porque ela meio que ficou parada enquanto o mercado inteiro andou, né? Esse não é o nosso cenário base, mas a gente acha que a gente tem esse prêmio a ser capturado, né? A gente tem esse prêmio a ser capturado entre o que ela tá valendo na bolsa hoje, preço, que é 10,10 por aí, para os R$11. Não é muito grande, não é um baita prêmio, mas é melhor do que tá no CDI. É CDI mais esse prêmio. Porque quando se aprovado, né, o cenário de aprovação do preço, entre a aprovação e a compra efetiva, esse preço é corrigido ao CDI. Sem falar que existe um cenário que o laudo pode ser acima do 11. Pode ser que existam acionistas que briguem na Assembleia. Falam assim, por que 11? Né? Acho que a empresa ela está num momento muito difícil de preço de grãos. E, inclusive, com juro muito alto. O juro é uma variável importante para os resultados da Kepler. O agricultor ele quer investir quando precisa de crédito, quando o juro alto é ruim. Quando a gente volta para 2016, um cenário muito parecido com esse que a gente está vivendo, a margem da empresa não tinha margem, era negativa a margem EBITDA. Hoje ela tem uma margem ao redor de 15%. Né? EBITDA. Então, assim, mesmo no pior momento, a administração fez um trabalho que tem possibilidade dela, mesmo nisso aí, trazer uma rentabilidade para a companhia. Então, mesmo no pior momento, você está trazendo esse baita resultado. E se o juro começar a cair, se o agro voltar um pouquinho? Então, acho que a GPT, né, que é a empresa americana que fez a oferta pela Kepler, tá certíssima, né? Quer comprar a empresa no pior momento do ciclo, sendo que mesmo no pior momento do ciclo a empresa foi bem. Então, acho que existe essa simetria de eventualmente rolar a possibilidade de não ser 11, ser 11,15, 11,20, não sei. Então, essa é uma estratégia que a gente tem feito. A gente fez um pouco a gente vendeu algumas ações na carteira porque, sei lá, você tinha 10% de Mills quando ela estava, sei lá, a 8 vezes lucro. Agora, a 10 vezes lucro, você vai ter a mesma posição? Não, a sua margem de segurança é um pouquinho menor. O desafio é sempre não vender, é muito difícil. Aquilo que o Cerise falou no final de 24, a gente fez um evento lá na School of Rock com... Aquele episódio com o Platéia que ficou bem legal. E ele falou assim, eu vou sair do Brasil, sei lá, eu não quero vender, né? Então, é muito difícil não vender, mas a gente fez um pouco desse remanejamento na carteira e um pouco do caixa colocamos ali em Kepler. Então, estamos tentando se proteger dessa forma. Aliás, deixar aqui meu parabéns ao Pedro Cerise. Eu não lembro qual era o prazo dessa aposta, mas quem acompanha o Twitter lembra que o Cerise fez uma aposta de quem que ia subir mais o Ibovespa ou o Bitcoin. Ele tomou chumbo por Ele muito tava tempo, apanhando loucamente. E agora inverteu. Deve ter invertido, né? Mas tava bem perto de inverter. Nesse momento Bitcoin caindo, né? Nesse momento que a gente grava, o Bitcoin tá caindo 6%. Então, talvez o Cerise... Pô, parabéns aí, Cerise. Nunca duvidei. E excelente, sensacional. E vocês, Pis? Como é que você vê fevereiro? Tá olhando para fevereiro em diante? Cara, eu vou falar uma coisa... Objetivamente, né? As pessoas agora vão começar a tentar anteceder correções bruscas do mercado porque andou demais. Market time. Fiquei de fora. Difícil. A minha percepção é a seguinte, cara. É até bom que aconteça, da saúde ao movimento, algumas correções, tá? A gente sempre fala que árvores não crescem até o céu, é a mais pura verdade. Então, quando o movimento é assim muito exagerado, às vezes é
Bom que tenha um mês de congestão, até mesmo porque a gente veio de um ano muito forte, né, que era 2025. Claro, a gente apanhou nem condenado em 2024, inacreditável o final daquele ano. Mas 2025 foi muito forte. Quando começamos o ano, até tinha a impressão de que, talvez o pessoal queira realizar lucro, reposicionar as carteiras. Não o fizeram, chegaram comprando mais e mais e mais. Veio de dinheiro de fora mesmo, né? E é claro que esse dinheiro de fora pode tentar, caso haja qualquer ponto de realização, eles podem inverter um pouco a mão. Né? Então eu não me assustaria caso houvesse uma realização no mês de fevereiro. Isso não muda o fato que os vetores que nos trouxeram até aqui, eles continuam. E mesmo quando a gente tiver, talvez, o principal vetor de volatilidade que nós conseguimos antecipar, que é a eleição para nós, estes vetores fortes ainda servirão de amortecedor. Ou seja, a gente ainda vai ter, provavelmente, um dólar fraco no mundo, ainda vai ter investidores buscando diversificação, e um ambiente internacional não é impeditivo. Isso é muito importante, no sentido de que você não tem uma recessão lá fora. Essa questão de se é ou não bolha, me parece, se vier a ser, está distante esse debate, bolha no tech, né? E você ainda pode ter corte de juros nos Estados Unidos e em outras economias desenvolvidas. Então não é um clima impeditivo lá fora. Aqui no Brasil a gente tem corte de juros. Ao longo de fevereiro, né, a gente vai, primeiro, acompanhar resultados corporativos das empresas brasileiras, como elas se comportaram no final do ano passado, dado o nível de juros. E, impressionantemente, as empresas, por mais que uma ou outra esteja começando a ter um balanço um pouco mais pesado, né, sofrendo um pouco mais, de maneira geral, o Ibovespa, as empresas que compõem o Ibovespa, estão se comportando bem operacionalmente. Né? Talvez até você possa comentar melhor do que eu. Então, acompanhar essa temporada de resultados para entender como elas estão dialogando com esses juros altos e também ter uma sensibilidade melhor de como elas vão dialogar quando os juros começar a cair. Então, a gente pode ter algumas temporadas de resultado melhor, tem que amadurecer também, tá? Então demora um pouco para amadurecer, mas olhando mais para frente a gente pode ter, e paralelamente dados econômicos que podem fortalecer a tese de um corte de juros em 50 pontos. Então isso poderia servir de vetor positivo doméstico, enquanto as questões internacionais continuam, são preservadas. Mas eu não me assustaria caso houvesse uma correção, porque elas fazem parte do processo. E a gente está para entrar numa janela que deve ser volátil, né, para ativos brasileiros de maneira geral, em especial para câmbio, então você afeta isso, querendo ou não. Pontos de atenção no exterior em relação a essa tese do dólar fraco, que beneficia ativos globais, a exemplo de ativos brasileiros. Sinalizações institucionais nos Estados Unidos podem servir. Tá? Então, eu vou dar um exemplo. Essa semana a gente teve decisão de política monetária do Federal Reserve, mantiveram os juros, os membros do comitê, 2 dissidências, mas de maneira geral o comitê manteve os juros. Isso, e durante a coletiva, um posicionamento super sóbrio de como foi feita essa manutenção. Isso passou um véu de credibilidade para a autoridade que tem sofrido ataques da Casa Branca e ameaças à independência do Banco Central, que macula também essa credibilidade institucional americana. Então, se você tiver sinalizações institucionais como essa em outras frentes, né, por exemplo, Suprema Corte dos Estados Unidos definindo que essas tarifas que deixaram o mundo tão maluco no ano passado, elas devem ser invalidadas ainda que parcialmente. Também é uma sinalização de peso e contrapesos dentro da economia americana. Outra sinalização mais para frente, eleições. Eleições de meio de mandato nos Estados Unidos também pode servir de peso e contrapesos, mostrar que, vamos supor, se Donald Trump perde uma das casas legislativas, o que é provável, a Câmara, né? A Senado ele deve ganhar com uma margem tímida, né? Com manter essa diferença tímida na Senado, mas na Câmara ele pode perder. Também é uma sinalização de que as instituições americanas ainda estão funcionando. Então esse tipo de coisa poderia travar, né, operações de queda mais brusca do dólar, ainda que não invertendo a tendência, as limitando. Né? E até mesmo porque no ano passado a gente teve um ou outro episódio em que esse mesmo trade por posicionamento técnico se inverteu temporariamente, depois volta. Né? Então esse tipo de coisa também a gente pode acompanhar. Em fevereiro especificamente eu já ia para esse tipo de coisa. E eleições? Quando que você acha que vai começar? No radar já tá, né? Já. O pessoal volta de férias, né? O pessoal então tem que lembrar isso aí, né, também. Mas o pessoal da Dália, nessa mesma apresentação no Dália Day, eles trouxeram um gráfico a volatilidade do mercado brasileiro em tempos de eleição. Historicamente, a volatilidade aumenta muito, só que principalmente na segunda metade de setembro para outubro, ou seja, é bem na boca do gol ali. Né? Mas talvez esse ano a gente tenha mais novidades que possam precificar isso antecipadamente, né? A gente tem o
o momento que os governadores que vão querer sair candidatos, eles têm que avisar que vão deixar o cara. Desincompatibilização. Então tem todo esse... que isso deve ficar para abril. É 4 de abril. O prazo. Então, você acha que isso já pode começar a trazer algum sinal ou ainda é muito ruído, é muito até perda de tempo? Não acho que seja perda de tempo, é um fato importante. É que tem outros pontos que são até mais. Ele falou um monte de vetores que são puramente de fundamento de empresa, né? Que está distante disso e que valem muito de acompanhar. Então, acho que vale a pena também a gente ter isso monitorado, tá? Agora, me parece. Qual é o grande ponto do mercado? O ajuste fiscal. Tá? E me parece que existe uma simetria favorável para a realização de um ajuste, ainda que seja parcial. Isso não significa que, numa reeleição do lulopetismo, né, na figura do Lula, ou são sucessores, acredito que só seja o Lula possível de eleição. Não acredito que haja um sucessor capaz de vencer uma eleição atualmente. Ele não fez sucessores, né? Esse é o legado, né? Que ele construiu um poder e um capital político capaz de eleger 3 vezes a presidente, mas não tem um sucessor. Então, assim, ele se eleger mais uma vez, haverá um estresse de mercado. Sem dúvida, no final do ano, aos modos que foi em 2022, não sei se talvez até tão agressivo quanto no final de 2024, mas no final do dia, é aquilo que a gente falou, é um problema tão grande, questão fiscal, que ele vai ter que endereçar, provavelmente com menos convicção, com mais dor de cabeça, porque o Congresso provavelmente vai mais à direita, então por mais que faça as coisas no final do dia, como a gente viu esse mandato agora, vai ter uma dor de cabeça, esse desgaste todo que a gente acompanha, enfim. Então, existe uma assimetria favorável para algum ajuste fiscal. É isso que o mercado quer colocar na conta. Então, por mais que haja uma realização no final do ano, pode ter uma recuperação. E ainda existe a possibilidade da inflexão do pêndulo político, né? Me parece que ganhou bastante embalo, né, a candidatura do Flávio Bolsonaro. A candidatura do Flávio Bolsonaro, ela nunca foi um blefe, mas ela poderia ser uma candidatura eventualmente a ser trocada caso não ganhasse tração. Mas parece que surpreendeu até os bastidores da campanha do Flávio, a tração que ele ganhou. É claro que foi um ambiente diferenciado, em que só ele era o pré-candidato oficial da oposição, em que você não tinha ataques constantes da situação, ataques esses que virão em certo momento, chumbo grosso, a gente sabe como é o jogo. Então, assim, precisa ser testado. Isso a gente só vai ver depois de abril. Só vai ver depois de abril. Então, a gente vai começar a ter um follow-up maior desse tema a partir de abril, e daí pode ganhar só corpo mesmo na reta final, né? E é uma competição... Debates. Vai ter os debates. Tá, e só para finalizar, a pergunta direta e reta. O sonho do Tarcísio presidente morreu? Ficou muito mais fraco, assim. Não vou dizer morreu, porque ainda tem a expectativa. Ele teve, eu não sei agora se houve alguma notícia sobre o desfecho, né? Ele teve agora um encontro com o ex-presidente Bolsonaro na Papudim, enfim. Ele ficou muito mais fraco, né? As declarações dele me pareceram muito fortes no sentido de que, se havia alguma esperança, esqueçam, tirei o cavalo da chuva. Foi importante para o Flávio, tá? O Flávio, que ele sempre se posicionou da maneira correta. Ele se posicionou como um candidato moderado. Se você quer ser presidente do Brasil, você tem que se posicionar dessa forma. Você vai para o centro, né, até o fim da eleição, você vai cada vez mais ao centro. Então ele estava se posicionando dessa forma. Ele nunca quis brigar com o Tarcísio. Quem brigava com o Tarcísio era... Claro que é importante você ter uma amizade com o governador do estado de São Paulo, principalmente se ele pode se reeleger e principalmente se ele tem mais de 60% de aprovação, que é o caso do Tarcísio. Então ele estava fazendo certinho. Agora, por mais que o Tarcísio nunca tenha falado que seria candidato, sempre foi uma especulação de bastidores, a gente que acompanha mais de perto, ele nunca falou com as palavras dele seria candidato. Pelo contrário, ele falava assim, não, você é candidato à reeleição. E se alguém perguntasse, mas se o Bolsonaro apoiar, isso não é um problema para agora. Então agora me parece que ele tirou... Ele chegou a falar que mesmo que o Bolsonaro peça... Agora sim, agora ele falou isso. Mas mesmo que o Bolsonaro peça, ele não vai. Agora ele deu essa, né? Deu no meio. Então me parece que ele desistiu mesmo. Isso é bom pro Flávio, claro, porque daí você tem... você para de ter esse racha tão... Ainda tem alternativas de direita, mas você não tem... esse racha mais forte, né? Porque era interpretado como mais competitivo no segundo turno. E caso o Flávio saia da disputa, ele pode olhar para cima e falar, Deus é testemunha que eu queria ser governador. Mas, pode. Então, é que era inviável continuar do jeito que estava. Ele estava sofrendo ataques diários do petismo e do bolsonarismo. O petismo não estava atacando o Flávio Bolsonaro. Sim, porque sabe que a candidatura do Lula ganha mais força enfrentando o Bolsonaro. O pessoal fala que assim, eu estou cravando o vencedor. Pessoal, eu estou falando de um cenário e probabilidade. A probabilidade de vitória de um é maior que a de outro, não posso fazer nada. Mas a atração que o Flávio Bolsonaro teve nas últimas pesquisas chamou a atenção. Ele era o único candidato e pré-candidato oficial,
Ele tinha esse benefício de não estar sendo atacado, isso é verdade, mas ganhou muita atração e ele se provou viável. Né? Sim. Essa grande... Não, ele realmente está e está cada vez mais aglutinando não só apoio político, como agora vai começar apoio empresarial. Precisa de apoio empresarial, precisa de apoio do Centrão, que mas é super cético. Mas tem um ponto aí que, assim... Aí tudo não é minha opinião, né? Com base nos fatos, nas pesquisas e no que a gente vê. A rejeição do Lula é altíssima, mesmo com o desemprego na mínima, inflação baixa, então talvez ele não precise de um apoio tão grande. Não, talvez é quase rígida, como né? É quase como não fazer muita besteira, porque a rejeição é tão grande do lado do Lula que não precisa fazer um super movimento para ter que vencer. Não é um adversário a ser combatido. Na verdade, o índice de rejeição que ele tem até inibe uma vitória. Não, é muito alto e rígido, né? Então, aqueles voos de galinha que o Lula teve na popularidade do ano passado se provaram voos de galinha. E tem um pouco disso, assim. É como você faz o Lula com uma rejeição de mais de 50% ganhar uma eleição. Coloca alguém com mais popularidade que ele, né? E assim, vai ser uma eleição super apertada, muito apertada. Tem o fato do Lula não ter mais o benefício da dúvida de muitas alas. Tem o fato de ter um desgaste muito grande já vindo de um mandato, que foi difícil, teve bons números econômicos, mas existe a interpretação da qual eu sou partidário, de que é uma foto muito mais bonita que o filme, né, que é uma foto que não se prova insustentável a longo prazo. Então tudo isso me mostra que tem espaço para que haja essa alternância de poder que ainda nem está no jogo, tá? Uhum. Isso tudo que a gente viu nem colocou no jogo, porque se for... Vai ser tipo a Argentina mesmo, entendeu? Uhum. Claro que a situação da Argentina era diferente, enfim. Mas tem um era pouco uma crise muito jogo. mais severa. Não, mas foi legal ter esse papo aí, porque a gente tava aqui, ó, eu até anotei. A gente teve 1h15 de papo falando sobre a alta da bolsa, a queda do dólar e tudo mais, e a gente não falou sobre política, né? Para mostrar como o movimento do mercado nesse mês de janeiro pouco teve a ver com a política, mas de fato é um assunto que vai estar na boca do povo ao longo de 26. Certamente. Meus queridos, posso encerrar com o ping-pong com vocês? Vocês nunca fizeram ping-pong? Olha que momento... Você também não? Nunca fiz. Caramba. Olha lá, então vocês vão saber, a audiência pediu, né? Pô, o Matheus veio aí e você não perguntou livro e música. Ele não declarou qual dos Matheus. Eu sei que te fez essa pergunta aí. Não, vamos deixar, ele não falou qual dos dois Matheus. Não, foi Matheus Soares. Não, agora você me expôs. O Matheus Soares ficaram assim, pô, por que você não falou do seu... Quando seu sócio foi aí dos livros, então agora a gente vai ter quais os livros, as músicas, os convidados e a maior gentileza que já fizeram na vida de Matheus e Matheus. Que Matheus quer começar? Manda ver aí. Não, foi demandado. Você não pode deixar seu fã. Vamos aí. Vai lá, então. O livro de mercado. Eu tô lendo livros que... É um só, tá? Não sei se você já viu o programa. Não. É que eu tô lendo livros que... Tem essa filosofia de... olha só o trabalho que vocês me deram. Sempre anoto aqui as iniciais do convidado. Aí Matheus Soares e Matheus Spies, os dois MSs, né? Então, vou botar M Soares e M Spies. Vai lá, livro, Mate. Eu tô lendo livros de mercado que mostram que o momento certo de ter ações é sempre, e o segredo é não vender, é ter paciência. O primeiro livro que eu li foi que eu aprendi sobre investimentos com Charles Darwin, mas o que eu vou recomendar hoje é a 100 to 1. Você escreveu uma newsletter maravilhosa sobre ele. 100 to 1, do Philip Phelps, um escritor ali ele era jornalista, mas também investidor, escreveu o livro em 1972, mas é muito atual, ele dá várias ações que se multiplicaram por 100 em um espaço de tempo que não é longo, tudo para explicar que muitas vezes a ação vai de $10 para 50 centavos para depois ir para... sei lá, $10 mil, assim. Então, traz conceitos importantes aí nesse momento que a gente está vivendo. E você, Matheus Spies, um livro de mercado? Eu li no final do ano passado que me recomendaram muito, Our Dollar, Your Problem. Esse livro, cara, é bom mesmo? Muito bom. Assim, é diferenciado. Agora, é técnico. Ele tem uma leitura... O Kenneth, ele é professor de Harvard, então ele tem um tom professoral, mas é leve. E ele conta muito da experiência dele nas passagens que ele teve, tanto na academia como também no FMI.
que ele trabalhou. Então, é muito rico, assim, toda a experiência que ele teve ao longo da década de 80, 90, durante todo esse processo de amadurecimento do dólar e hoje as rupturas que estão acontecendo. Ele vai passando por concorrentes do dólar ao longo da história, o concorrente atual. Assim, é muito rico. Para quem gosta do tema, claro, é um livro profundo, não tem tradução ainda. Não sei se tem tradução. Não tem. Mas eu comprei lá fora. Agora, o livro Tema Livre. Cara, eu tô lendo agora Confissões de Santo Agostinho. Por quê? Porque o atual Papa é agostiniano e o Leão XIV. Caramba. E ele não só isso, ele foi prior global da Ordem de Santo Agostinho. E, bem, eu sou católico e eu acompanho bastante, etc. E toda a questão de história da igreja, gosto muito. E eu falei, cara, nunca li nada do Santo Agostinho, preciso. Daí agora estou lendo Confissões e estou gostando muito. Né? Não é só de religião, tá? É filosofia. Então é filosofia de vida mesmo. Não é autoajuda também, claro, não estou falando disso. Mas é filosofia de vida, conta a história dele. Né? Assim, claro, agora, hoje em dia já existem algumas interpretações de que ele adaptou algumas histórias que ele escutava ao longo da própria vida. Mas, assim, é uma história de redenção e de encontro de fé, encontro de consigo mesmo, do que você acredita ser importante. Então, estou gostando, estou no meio da leitura. Legal. Não terminei Confissões ainda, mas fica aqui a recomendação. Muito bom. E você, Matheus Soares? Curioso. Eu tô lendo a Bíblia. Olha só, caramba. Todos os dias eu nunca tinha lido a Bíblia e comecei a ler, inclusive nas cartas do Buffett, nas falas do Charlie Munger, vários ensinamentos via quase que parábolas, mas citando os discípulos, né, de Jesus. E eu tô lendo. São diversas parábolas e uma mais bonita do que a outra, assim. Então, eu acho que tem muita coisa a ensinar, certamente. Não vejo a hora de ver a newsletter do que um velho investor aprendeu lendo a Bíblia. Então, já vai ser... Esse é legal, hein? É legal. Agora, o livro para não ler, vocês têm alguma recomendação? Eu até tirei essa aí do ping-pong, que todo mundo tá pulando essa daí, mas se vocês tiverem alguma dica de não leitura... Um livro que eu li, que todo mundo falava que é o futuro, etc, e não tem nada a ver, The Deficit Myth. Não sei se já falaram aqui. O mito do déficit, que era daquela teoria monetária moderna. Sim, sim. Sabe? Até me fugiu o nome da autora, porque eu quis apagar esse livro da minha cabeça. Nossa. Não, porque não faz sentido e se provou errado. Se provou errado agora. E tá se provando errado agora. Então, assim, não, nesse negócio de pode expandir a dívida infinita, não tem problema nenhum, é bobagem. Tem problema fiscal grave no mundo hoje que vai precisar ser endereçado por Muito bem bom. ou por mal. Redutado. Excelente não recomendação de leitura, ou recomendação de desleitura. Não consigo me recordar o nome dela, realmente apaguei. Tudo bem. Google knows. E você, Mate? Eu não consigo pensar em nenhum livro aqui para não ler. Eu comecei a ler um livro que você me deu, Salomão. Caramba. Não, aí é assim... O cara, olha como ele começa a resposta. Peguei um livro que você me deu. Não, era alguma coisa learning, acho que how to learn, sei lá, acho que como aprender conteúdos novos. Então, comecei a ler e parei. Então, mas eu não lembro desse livro. É learning alguma coisa, learning machine, alguma learning... Eu não me lembro muito bem. Caramba, ainda dei um livro gringo pro cara, o cara não leu. Caro eu acho que é learning alguma coisa. Traz aí, então. Eu vou dar pra alguém que merece. Você leu? Eu nem sei de que livro você tá falando. Eu comecei a ler, ele ensinava como aprender coisas novas e tal. Eu li rápido assim, mas acho que eu saí dali sem... Olha, joguei aqui no meu... Talvez eu ganhei esse livro, porque eu joguei aqui na Amazon. Ele ganhou, jogou pra você. Mas traga aí, vou saber. Tá Aliás, eu fiz uma limpeza no meu apartamento, organizei os livros, descobri 8 livros que eu já tinha um repetido em casa. Talvez porque eu comprei, talvez porque eu ganhei. Acontece, às vezes eu vejo um livro, eu me empolgo, eu compro, mas eu já tinha até em casa. Não tinha lido ainda. Caramba. E, enfim, trouxe aí. Acontece. É raro, mas acontece. Uma música e por que essa música, Matheus Soares? Olha, é Cartola. Caramba, top. Acho que Choram as Rosas, ou O Cheiro das Rosas, algo assim. É algo assim. É uma música... É a música que o meu avô mais gosta. Meu avô, Manuel. Grande Manuel.
toda noite, 5 anos. 8 horas da noite, quando a gente está aqui no escritório junto, a certeza que eu tenho é que o grande amigo Manuel vai ligar pro Matheus para dar boa noite. Eu diria que eu acho que é isso, o cheiro da rosa, tal, que é uma música linda. Nossa, mas assim, Cartola pode escutar todas, porque são poemas, assim, acho que ele era um cara extremamente apaixonado. As rosas não falam. Olha lá a produção aqui. As rosas não falam, essa é a música. Boa, então já tá aí, todo mundo vai ouvir As Rosas Não Falam, em homenagem ao vô do Matheus, grande Manuel. E você, Spis? Pô, eu coloquei essa semana no título do relatório do Double Income, tem uma reestruturação da carteira, uma música que eu tava ouvindo bastante no final de semana, Scorpions, Wind of Change. Em homenagem ao mundo que tá mudando. Essa música foi escrita em 90-91, justamente para falar do mundo que estava mudando com o fim da União Soviética, era diferente, era o início da Pax Americana, e agora de novo, a gente precisa de um novo Wind of Change, porque estamos mudando o mundo de novo. Então é isso. Não sei se já recomendaram. Essa música já veio aqui? Não sei. Vocês têm playlist, Marcos? Temos. Se Se jogar no Spotify, tem ali a playlist. O Murilo atualiza direto. Top. Se não tá atualizando, é bom atualizar, Murilo. Já tá aí, ó. Boas músicas pra pôr. Um convidado que vocês gostariam de ver aqui no Market Makers. Começa, por favor, Matheus. Faz as honras. Eu não consegui pensar nisso. Eu também não. Difícil, responde a primeira pessoa que vem na cabeça quando você fala queria ouvir de novo no Market Makers. Vocês já entrevistaram o André Esteves? André quem? Essa é uma boa. Acho que é só... Você deve ser a 18ª pessoa que pediu... Então não. Então eu vou colocar outro. Calma aí. Pô, vale internacional? De outro país, vale. Mas vocês já trouxeram, né? Já trouxeram episódios. Se vocês conseguirem, eu não sei, talvez ele cobre, mas eu já vi ele dando palestra no Brasil. O próprio Kenneth Rogoff, falando do Our Dollar, Your Problem. O autor do livro? O autor do livro. Caramba, mas você vai ter que me ajudar, né? Porque o livro eu nem li ainda e você já fala que é mó técnico. Não, mas ele parece, ele já veio. Pô, coloca aí numa lista de autor pessoas. do livro. Do Spis. Pronto. Qualquer um, né? Podia falar qualquer um. Você é livre para falar, desde que a pessoa esteja viva, que facilita a entrevista. Sim. Aí a gente consegue. Eu não sei. O Ronaldo. Trazer o Ronaldo aí. Ronaldo Fenômeno? Ronaldo Fenômeno. Pô, mas pensou tanto pra falar o meu ídolo, cara. Ronaldo Fenômeno, pô. Cara, além de nosso ídolo, o cara é empresário, visionário. Fora a resenha que vai ter aqui, acho que vai ser um papo legal. Seria legal, eu gostaria de falar com o Ronaldo. E qual a maior gentileza que já fizeram na vida de vocês? Quem quer começar? Pô, assim, acho que eu vou colocar os meus pais, que abriram mão de muita coisa pra... Se eu tô aqui falando hoje sobre esses temas, é porque alguém proporcionou isso pra mim no passado e eu serei eternamente grato. Fofo. Eu falaria os meus pais, mas vou especificar minha mãe, assim, porque quando foi... Acho pra mim fez muito sentido, olhando em retrospectiva, né? A minha mãe, ela acordava... Minha família passou por um momento difícil e minha família tinha uma fábrica, até expliquei isso na newsletter que eu escrevi pro meu avô. E aí, essa empresa não deu certo, ela quebrou, né? E uma família que tinha, recursos, de repente, de uma hora para outra, perdeu tudo, né? E nessa época, eu estudava numa escola, que, pô, não era uma escola barata, né? E meu pai sempre pagava em dia a escola, até pagava adiantado, e de repente não tinha mais o dinheiro para pagar essa escola. Minha mãe começou a fazer salgados para poder abater dos custos de escola. Então, acordava 3h, 3h30 para poder fazer lá o risoles, o pão de batata, tudo para que eu pudesse e os meus irmãos também pudessem ter uma educação. Então, acho que ela não sabia disso, mas esse exemplo que ela deu para mim, agora passado algum tempo, é lindo, né? Então, não tem como não agradecer ela
Maravilhoso. Por essa gentileza. Pô, vocês me emocionam. Vocês, além da aula que vocês deram, vocês tocam no coração dessa pessoa aqui. Muito obrigado. Foi um papo muito bom. Espero que fevereiro seja tão bom quanto janeiro foi. E de preferência a gente batendo Ibovespa, né? Porque também ganhar é bom, mas ganhar do Ibovespa é melhor ainda. Então, valeu demais pela aula que vocês deram. Matheus Soares e Matheus Spies. Muito obrigado. Valeu. Matheus. E obrigado você que viu até o final. Já dá o joinha no vídeo, se inscreve no canal. Que o Market Maker está crescendo e quer crescer ainda mais. Lembrando, se você está ouvindo pelo Spotify, você tem que clicar em seguir o Market Makers no Spotify. Deixa lá os comentários também. A gente está de olho em todas as plataformas que transmitimos esse podcast. Toda terça, quinta e domingo eu tô aqui, às 18 horas. Na segunda-feira, às 18 horas, tá o Henrique Stetter com o Risco Brasil. Quarta-feira é o Samuel Ponsoni com o Second Level. E aos sábados tem Crypto Never Sleeps com Marcelo Sestari e Valtinho para apresentar tudo que está acontecendo no mundo cripto. Até a próxima e tchau!